Um erro comum que acontece quando a gente está falando da economia de países, ou da história da economia de países, ou do sucesso ou falha de algumas políticas, é que algumas pessoas apontam uma coisa e fecham o assunto aí. Exemplo. Defensores de livre mercado como eu falam que protecionismo é sempre ruim, porque reduz o comércio entre duas nações, ou entre dois grupos, ou entre dois povos, ou entre indivíduos, etc. E como o comércio acontece por definição porque os dois lados estão sendo beneficiados, você está impedindo que eles entrem numa relação benéfica, reduzindo isso, e a qualidade de vida dos dois cai. E também você tem outros efeitos, como por exemplo, as empresas dentro de um país com protecionismo se desenvolvem menos, porque elas têm menos competição, então elas têm um produto ruim, sendo que daí você tira... Daí a galera fala, se você tirar a barreira, o outro produto vai vir e destruir ele. Bom, sim, claro, ele não compete faz 25 anos, é claro que o produto é um lixo, blá blá blá, você tem outros efeitos assim. E alguém vem e fala, mas Rafael, tal país usou protecionismo em tais décadas e ele se desenvolveu imensamente. Okay? Então você está dizendo aí, vocês defensores de livre mercado, estão dizendo que protecionismo é ruim. Mas esses países aqui usaram protecionismo e eles se deram muito bem. Estão refutados. Não, mas peraí. Primeiro, não é assim que a análise econômica funciona. Análise econômica, praxeologia, método de escola austríaca funciona em deduções lógicas. Você não consegue fazer análises empíricas disso, porque a sua amostra é sempre você não sabe a sua incerteza, nem você sabe quantos termos existem na sua equação. Você não sabe o que está acontecendo. Você não consegue fazer um cálculo de fatores infinitos de eventos infinitos. É impossível fazer isso. Qual que é a sua margem de erro? 100%. Qual que é o número de variáveis que você tem nessa equação? Infinito. Não tem como analisar. Qual que é a sua amostra? 1. Não tem análise estatística. Não existe isso. Então você faz deduções lógicas. Aí você fala, mas tal país fez tal coisa e deu certo. Que deveria dar errado, mas deu certo. Eu falo, bom, então deve ter outros fatores aí nesse país que ajudaram ele a se desenvolver. Você fala, mas tal país tinha protecionismo, tá? Ele tarifa de 50% na entrada desses produtos no país, e olha só, ele enriqueceu tanto. Mas pera, vamos tirar o protecionismo. Você tem todos os outros fatores aí no meio que a gente não consegue analisar matematicamente. Mas você tem esse fator que seria ruim, mas você tem outros fatores bons. Por exemplo, digamos, esse país hipotético tem uma tarifa muito alta de importação, protecionista, etc. É muito fácil empreender no país? É fácil fazer valer um contrato? Mão de obra é barata? O país está bem situado geograficamente? Tem algum desenvolvimento tecnológico acontecendo lá? Tem. Tem uma estabilidade política legal? Tem. Bom, então todos esses fatores são positivos, e apesar de um fator negativo, esse país conseguiu se desenvolver. É que nem você me falar assim, Rafael, eu descobri que whisky é bom para você jogar basquete. Porque tem várias histórias de que o Michael Jordan adorava encher a cara, tomar whisky, eu quero um whiskerão, e ia jogar a bola pra caramba. Então o segredo, cara, é o Jack Daniels e de repente cestas de 3 do meio da quadra. É assim, é porque ciência, entendeu? E não. Whisky tem um efeito negativo na sua performance atlética. Aí você fala, mas o Michael Jordan era excelente. Agora eu tô com medo, não sei se eu falei Michael Jackson lá atrás, mas era o Michael Jordan. Michael Jordan era excelente. Bom, sim, apesar do whisky. O cara era tão bom com o atleta que ele podia jogar de ressaca que ele espancava todo mundo. Ele tinha essa habilidade. Ok. Ele era tão bom assim. Agora, alguém vir me argumentar que o whisky é bom pra jogar basquete? Não, pera. Certo? Só que você vê esse tipo de argumento acontecendo. Certo? Por exemplo, defensores de livre mercado falam, olha, taxação alta é ruim, você quer uma taxação baixa, idealmente zero porque imposto é roubo e o Estado é uma gangue. E daí alguém fala, mas Rafael, o Mali tem uma taxa média de imposto de 4%. Então eles são o ideal libertário. Mas olha só, o Mali é uma porcaria, só tá na pobreza, deu errado. Então vocês liberais estão tudo refutado. É bom sim, jumento, só que assim, tá bom. Eles têm uma baixa taxa de impostos, tá. Só que todo o resto necessário para formar uma economia capitalista não existe. Então você tem uma coisa boa e uma pilha gigantesca de esterco. É óbvio que deu errado. É óbvio que deu errado. Você tem que olhar o conjunto das coisas. E mesmo quando você olha o conjunto das coisas, não tem como você balancear e falar, isso aqui é forte, isso aqui é fortinho, isso aqui é fortão. Então esse fortão anula com esse fator fortão aqui, fortão. Não existe esse tipo de matemática. Existem princípios que são bons para desenvolver uma economia e princípios que são ruins para desenvolver uma economia. É isso que a escola austríaca faz. A análise da escola austríaca é, se você fizer isso, quais são as consequências? E isso é uma análise infinita. Não tem, a escola austríaca não vai... É impossível, basicamente por definição, que um dia ela finalize. Ela fala, não, analisamos tudo, agora é só ler.
Não, você sempre vai ter uma análise cada vez mais detalhada dos efeitos das coisas na presença de outras coisas e por aí vai, porque você tem uma combinação infinita. Lembra sua matemática, análise combinatória, arranjos, etc. Ok? Você tem uma análise de fatores infinitos interagindo com fatores infinitos. Então você pode sempre fazer essa análise. Ah, protecionismo faz isso. Tá, legal. Mas se você tiver protecionismo com uma moeda forte, o que acontece? Bom, ele vai fazer isso e a moeda forte vai fazer isso. Legal. Ok. Só que daí você tem isso dentro de todo o resto da economia. E todo o resto da economia vai operar em cima dessas outras duas coisas. Você pode pensar, e se a gente tiver protecionismo com uma moeda forte, uma baixa de carga de impostos, mas uma burocracia alta nessas empresas? Quais que serão as consequências? Você começa a pensar, isso afeta isso, isso afeta isso vai afetar lá, isso aqui reafeta isso aqui. Tá. Você vai fazer uma análise, vai dar um livrão assim e vai. E eventualmente você vai ter que analisar tudo na presença de tudo. Isso nunca vai acontecer porque não tem como escrever essa porcaria desse livro. E se escrever, ninguém vai ler. Vai ser que nem o Capital do Piketty. Ninguém leu aquela porcaria, mas enfim. Esse é o problema final que você tem na economia. O que você pode fazer é seguir princípios básicos, e tem certas coisas que você não pode controlar. E isso eu tô falando de princípios econômicos. Depois você tem princípios culturais. Por exemplo, muçulmanos têm dentro da lei Sharia que não pode ter juro. Não pode ter juro. Não pode, é ilegal. Bom, então você pode fazer toda uma análise econômica legal pra caramba dentro da escola austríaca, só que não vale exatamente para economias dentro de países islâmicos que você tem que fazer. Não, refaz toda a análise em juro zero. Como é que será que são os incentivos? Você pode falar, não, aconteceriam tais coisas. Ah, mas eles têm fatores culturais muito fortes que dizem que eles têm que fazer isso. Você fala, bom, aí não dá. Por exemplo, os Amish, que é uma religião lá dentro dos Estados Unidos, eles não acreditam em seguro. Eles acham que seguro é pecado porque é meio que apostas, especulação e Deus não permite. Enfim, eles não compram seguro. E daí você fala, mas uma economia assim seria boa tal porque tal coisa acontecer. Mas essa cultura não compra seguro, ponto. E eles não vão comprar seguro e acabou. Então você vai ter que mudar a sua análise e por aí vai. Esses são fatores culturais. Depois vem incerteza política, depois vem meio ambiente, depois vem tecnologia que vai mudando no meio da sua análise, certo? A escola austríaca precisa se atualizar agora com moedas digitais. A gente precisa refazer toda uma análise disso. Provavelmente a escola austríaca precisa fazer uma nova análise econômica de uma economia de juros negativos forçados por um banco central. Quer dizer, o que acontece? Que a gente pensou tudo isso numa certa direção. Agora, eu não acho que algum dos grandes pensadores da escola austríaca, especialmente pré-Rothbard, imaginou que algum dia ia existir um país com um banco central que ia forçar juro negativo. Eu imagino que se falasse isso pro Mises, ele ia infartar e morrer. Ou ele ia, não sei, ele ia escrever um livro desse tamanho e jogar na cara de cada político desse país. Eu não sei, mas o cara ia ficar louco. Daí você tem que fazer uma nova análise nessas condições e por aí vai. Enfim, espero que você tenha pego a ideia geral por esse vídeo. É isso. Tchau, tchau.